Oi, Sam, tudo bom, linda? Oi, Lucinha, que delícia ter você numa live. Oi, Sá, quanta gente chique nessa live, só experts que entraram até agora. Lucinha, Sabrina, Sam. Vamos lá, vamos esperando aqui as pessoas chegarem. A Alessia disse que tá um tiquinho atrasada. Vou colocar aqui meu fone. Oi, minhas lindas! Minhas três lindas! Oi, Rê! Ó só gente chique entrando! Que delícia! Tamo junto, Sam, é isso aí. Como é que tá o tempo aí? Aqui tá um frio do capeta, tô de malha, tô até de meia. Tá muito frio aqui em São Paulo, a Sabrina tá em Mogi, não deve estar tão frio. Mas a Sam também tá longe, né? Aqui em São Paulo tá um frio daqueles hoje. Então, a gente vai conversar um pouco aí hoje. Se vocês puderem dar coraçõezinhos. Tá chovendo, Sabrina? Aqui não tá chovendo não, mas tá frio. Eu tô toda encapotada e ainda não dá pra ver aqui. Eu tô de meinha, porque a gente não pode pegar o vírus de jeito nenhum, então não pode ficar com frio, né? Sentir frio. Vamos ver se vai chegando mais gente e se a nossa convidada topíssima de hoje aparece aí. Aqui na roça do Paraná. Eu não sabia que você ficava no Paraná, Sam. Aí deve estar frio, né? Está fresquinho, deve estar frio no Paraná, é que para vocês a noção de frio deve ser completamente diferente da nossa, né? Pra gente, eu lembro quando eu viajava, ô meu irmão, meu lindo, lindo. Eu lembro quando eu viajava para o Rio, que chegava lá, eu tava sentindo um ventinho, o povo tava tudo de bota, né? Então acho que aí no Paraná a noção de fresquinho é completamente diferente da nossa. Então por isso que vocês não sentem tanto frio. Vamos lá, hoje a gente vai conversar com a Alessa. Vocês que estão aí assistindo, a não ser o meu irmão, conhecem bem a peça, topíssima, como todas vocês que estão assistindo. E a gente vai falar um pouco de como olhar para dentro e se reinventar neste momento. Então vamos ver se ela entra para falar, porque a gente quer apresentar ela para vocês e tudo mais. Oi, Ive, linda! E daí a gente vai bater um papo sobre isso, tentando ajudar os empreendedores que me seguem aqui, que seguem ela lá no live dela, no Insta dela, como a gente pode ajudar para neste momento a pessoa olhar para dentro e tentar encontrar novas oportunidades, porque eu acho que esse é o momento, né? Porque o que tem algumas coisas que a gente não tem como se preocupar. A gente não tem como se preocupar como o governo está reagindo à situação, a gente não tem como se preocupar sobre o coronavírus, que a gente precisa ficar em casa, né? Se a gente começar a se preocupar por coisas que a gente não tem como resolver, a gente pira. A gente tem que começar a focar no nosso âmbito do que está nas nossas mãos de fazer. E uma dessas coisas é realmente a gente olhar para dentro da nossa empresa, da nossa vida, tá? E entender quais são as nossas forças, né? E o que a gente pode usar nesse momento para se reinventar ou para usar as oportunidades, né? Até o meu irmão tá na live hoje, eu quero até contar que eu tenho, não sei se vocês sabem, eu tenho uma outra empresa de clube de benefícios e a gente está lançando nessas épocas de crise um super produto agora, parceria com a TIM, de celular mais barato, com uma internet muito maior. A gente entendeu que era uma oportunidade, a gente já vinha trabalhando nesse produto há algum tempo, era uma força nossa esse produto e a gente entendeu que era uma hora de lançar. Então, porque é uma oportunidade, as pessoas estão precisando agora ter mais internet e pagar menos pelas coisas. O nosso produto cai agora como um prêmio, né? Uma coisa muito boa. Este é o momento de você olhar para dentro, entender o que você tem aí, o que é que você tem que, se você fizer agora, se você entregar agora, vai fazer toda a sua diferença. E tá difícil, tô aqui falando, batendo papo com vocês e nada da Alessa. A Alessa tava no atendimento e tá se atrasando aí.
Mas vamos lá, vou continuar conversando com vocês aqui. Esse monólogo é bom porque uma pessoa que tem influência alta que nem eu fica aqui sozinha, sem falar com ninguém, apesar de estar com marido, com filha e tal. A gente precisa se comunicar e trocar ideia. Então é super legal essas lives que a gente consegue falar com gente que está longe, que tá fora do nosso âmbito aí e trocar uma ideia, né? Um jeito de falar com pessoas diferentes. Leandro entrou, a Malá linda. A Alessa entrou, vamos lá, vamos chamar ela agora. Bom que ela chegou. Boa, Sabrina, que você voltou. Vamos lá. Vamos esperar a Alessa entrar aí. Ai, que Oi, bom! gente! Topíssima! Que prazer falar com você. Eu estava aqui no monólogo e eu gosto de papo, né? No Essa coisa de monólogo. monólogo sozinha não dá. Fica todo mundo Desculpa. falando lá, escrevendo, mas eu me sinto muito abandonada aqui sozinha. Oi, Sá, amiga. Que delícia essa semana, é a semana das chiques, né? Só temos chiques. Não, semana que vem ainda tem uma chique que é a Sam, né? Mas, bom, horas de falar só com esse pessoal que sabe tudo que faz, gente que Que acrescenta. delícia. Inclusive, para mim, um privilégio. Eu tive a Sabrina hoje, um privilégio estar com você aqui hoje, né? Nesses momentos que as pessoas têm que usar essa oportunidade. Imagina ouvir, né, a Alessa Claro. falando, né? Aqui a gente trocando uma ideia sobre coisas tão importantes. Aproveitem, usufruam desse momento que é muito rico, muito chique. É Ah, só em que momentos como linda. esses. Muito obrigada pelo convite, né? De fazer parte da Imagina. sua live para vir falar um pouquinho com os empresários, né? Sobre negócios. Eu acho que esse é o grande momento. Eu estava atendendo, por isso que eu atrasei um pouquinho para entrar, que eu estava atendendo uma cliente justamente nessa estratégia de negócios, né? Esse é o Bom que momento você de já fazer entra, nossos negócios, bom que reinventar você já nossos entra negócios. afiada, né? Já está com É, o assunto aí na pauta afiado. Muito bom. exatamente. Para quem não conhece, para quem só me assiste e não conhece a Alessa essa semana a gente está tendo papo de coach, né? Ela é uma coach lá da SB Coach como eu, super poderosa, bem voltada para negócios. Então o papo que a gente vai ter hoje é um papo que a gente adora. Ontem eu falei de finanças com a Sabrina, que eu também amo. Hoje a gente vai falar de negócios e de como se reinventar neste momento, como acessar aquilo que você tem dentro de casa para entregar alguma coisa diferente. Então, acho que Exato. vai ser um papo aí que ajuda todo mundo. A gente pode se reinventar na vida, se reinventar no negócio. Agora é o momento de olhar para dentro e entender o que a gente tem de bom, né, Alessa? Isso mesmo, Cris. Esse é o momento, né? Na verdade, as melhores estratégias surgem em momentos de reinvenção, né? Então, às vezes, coisas que estavam guardadinhas ali, que a gente pensava já em fazer, e agora é o momento, né? Na verdade, é um momento de crise, é um momento de reinvenção, é um momento de colocar para fora tudo aquilo que a gente tenha de ideia, né? Que às vezes a gente não É coloca em isso prática no mesmo. dia a dia. É isso mesmo. Você sabe que antes de você entrar, eu estava lá no meu monólogo e estava contando para todo mundo uma Não. coisa que está acontecendo, que está acontecendo comigo hoje. Eu tenho uma outra empresa, não sei se você sabe, de clube de benefícios, e a gente estava vindo já há algum tempo com um novo produto. Aí, que é um produto conjugado com a TIM, de dar acesso para os nossos clientes de telefonia mais barata com benefícios de internet maior. E a gente está lançando amanhã, porque a gente entendeu que agora era um momento muito bacana para fazer esse lançamento, porque segurar Fantástico, o isso. produto, não é? Então, é disso que a gente vai falar um pouquinho aí hoje, como a gente colocar as coisas em prática. Eu queria, para começar, que você contasse um pouquinho de você, da sua experiência. Eu acho que é Claro. legal quem está vendo a gente saber um pouquinho, até eu quero saber, né, um pouquinho da sua história. Conta aí pra gente. Legal, muito bem, vamos lá. Na verdade, eu sou psicóloga de formação, né, básica. Trabalhei dentro de recursos humanos durante 10 anos, então fiz minha carreira dentro da área de RH, como gerente, analista de RH, depois gerente de RH. Morei nos Estados Unidos e na Alemanha. Fiz o meu curso de coaching, inclusive, o meu primeiro curso de coaching foi feito lá nos Estados Unidos. Hoje eu voltei para o Brasil há 4 anos e atendo, né? Faço as minhas consultorias. Voltei com a minha própria empresa de treinamento. Eu sou mestre em treinamento e desenvolvimento, né?
além de Master Coach, tenho mestrado em treinamento e desenvolvimento humano. Então, sempre foquei nessa parte, né, de desenvolvimento, tanto de pessoas quanto de empresas. Aí, estou há 4 anos de volta no Brasil, atendo o meu público-alvo. Antigamente era muito indústria, porque eu venho da indústria, né? Então, como trabalhei dentro de recursos humanos em indústria, a maioria dos meus clientes eram do ramo industrial. E mudei um pouquinho, né? Desde há 2 anos, desde quando eu estou associada da SB Coaching, é que eu mudei o meu foco e continuo com as indústrias, mas também atendo pequenas e médias empresas, né? Então é isso. Eu sou casada, tenho 2 filhos, sou do interior do sul de Minas. Sou de Varginha. Vocês veem que a gente só traz gente boa para falar, né? Então vamos lá, vamos se iluminar com essa mulher aí. Tá frio aí? Eu tava falando sobre isso. Tá frio aí? Porque aqui tá frio pra caramba hoje. Não tá frio, nada frio. Eu tô de blusa de meia manga, mas tô morrendo de calor. Tá bem quente. Aqui no sul de Minas é difícil fazer frio. Assim. Geralmente fica mais quente por mais tempo, antes de vocês aí. Vocês chegam, o frio chega aí primeiro, né? Antes da gente. Com certeza. Não, aqui tá friozinho, tô de malha. Mas vamos lá, Alessa, vamos conversar um pouquinho. Eu queria que você iniciasse aí, né? A pauta hoje, a gente falar de negócios, como as pessoas se reinventarem, como elas olharem para o negócio delas e descobrirem. E eu queria saber aí, para a gente iniciar um papo, por onde você quer começar, que dicas que você tem pra gente. Vamos lá. Primeira coisa, né, que eu acho extremamente importante, eu estou abordando em todas as sessões com os meus clientes aqui. No escritório, online. Aqui em Varginha a gente está conseguindo fazer alguns atendimentos ainda presenciais, contanto que tenha, né, toda a estrutura para isso do Ministério da Saúde, mas em todos os atendimentos eu estou focando muito nas forças do teu negócio, né? Então, nas suas forças, nas suas características, o que você tem como empresário, como empresária, como pessoa, de características mais prevalentes, né? Que realmente, dentro da tua história, né, profissional, aquilo sempre deu muito certo para você. Quando eu faço isso, eu tenho um resultado muito positivo, né? Quais são esses pontos de extremo sucesso, de extremos resultados positivos que você já teve? Eu estou pedindo para todos os meus clientes, e eu convido quem está aí assistindo a gente a fazer o mesmo, faça uma lista rápida disso. Quais são esses seus pontos positivos, essas suas características positivas? O que no teu negócio já te deu mais resultado hoje, né? Até hoje. Esses são os pontos principais para começar a pensar na estratégia da reinvenção. Porque eu só vou conseguir reinventar aonde eu sou bom, não aonde eu sou ruim. Legal você tá falando isso, eu concordo plenamente, a gente ir atrás das nossas forças, né? E eu quero deixar uma dica aqui, porque a maioria das pessoas consegue olhar a força do outro e não consegue olhar a própria força, né? Então, se você tem essa dificuldade de entender o que é que dá certo para você, o que é que sempre te elevou, qual é o ponto que você faz que faz com que a sua carreira decole, com que seu negócio decole, com que sua vida decole, liga para 5 pessoas. Pergunta para elas, né? Pede o que você acha que eu tenho de bom, né? O que você acha que eu tenho de bom? O que você acha que eu faço muito bem? Porque, de repente, essas 5 pessoas vão falar mais ou menos as mesmas coisas. E daí você vai falar assim, não é que eu sou muito boa nisso, né? Isso. Então, te dá uns insights que talvez você não tinha descoberto e que é o que todo mundo enxerga em você, que de repente você faz muito bem. E porque, Alessa, às vezes não, normalmente, o que a gente é muito bom, a gente faz com muita facilidade. E a gente não tem noção, porque a gente acha que é tão simples, que é bico, que todo mundo faz igual. Que já está no nosso cotidiano, né? Isso. Exato. Então a gente não acha que isso é uma força nossa. Eu tenho milhares de clientes que têm um super negócio, que são incríveis, e falam, mas Cris, eu não faço nada diferente.
É porque você não Exato. enxerga como é uma força sua. Você faz assim, com o pé nas costas, brincando. É Você tão simples para brinca, você, né? Não é força. você não percebe. Então, vai É, atrás do que é, qual é o seu diferencial e foca nele. Bem legal você tá falando é, disso. é Isso que a gente está fazendo exatamente. aqui, Diga. isso que a gente está fazendo aqui é uma força minha. Eu sempre tive como força muito grande o networking, né? O falar com as pessoas, o trocar ideias. E neste momento foi o que eu fui buscar. É bem isso. Isso, exatamente, tá vendo? Você está utilizando essa força nesse momento para se reinventar, né? E é Claro. justamente isso que a gente tem que fazer. Eu estou fazendo mesmo, né? Estou dando várias mentorias, até pela SB Coaching mesmo, né? Utilizando uma das minhas forças, que é a comunicação, é a passagem de conteúdo, a orientação, é a ajuda ao próximo, que é o meu propósito meu. Então, assim, você buscar a sua essência, aquilo que realmente dá certo. Eu até estava conversando, eu fiz uma sessão ontem com um cliente, que é extremamente legal. Eu acho muito legal a gente pensar nesse ponto, né? De reinvenção. Um dos pontos que ele sempre reclamou comigo nas sessões, e a gente traçou várias estratégias para isso, desde o início, foi a questão de organização, de planejamento e de atrasos da entrega. Ele tem um buffet que faz entregas de doces, principalmente doces, salgados também, mas tem principalmente doces. E geralmente atrasava a entrega para os clientes. E esse é um dos gaps, né, do negócio dele. O atraso na entrega. É de muita qualidade, mas aconteciam atrasos recorrentes na entrega. O que aconteceu nesse momento especificamente? Ele teve que se reinventar, porque as pessoas não estão podendo ir buscar lá mais, né, no negócio dele, na loja dele, as coisas. Ele teve que implementar o sistema de delivery do dia para a noite. Ontem. E o que aconteceu? Sanou o gap dele de Ah, atraso vá. dos clientes. Porque na hora dele implementar o sistema de delivery, ele percebeu que uma partezinha desse tamanho do processo interno estava gerando aquele atraso. E para o delivery dar certo, ele tinha que consertar aquela parte. Coisa que a gente já estava trabalhando há algum tempo. Ele já até tinha percebido, mas não achou que tinha tanta importância. E aí, nesse momento de crise, foi onde ele teve que se reinventar e falar, opa, peraí, essa parte é o que está impactando no processo de delivery agora e eu tenho que agir, né? E ele Que conseguiu, incrível. agora implementou e há uma semana ele está vendendo mais do que ele vendia individualmente ali na loja. Delivery ele está Uau. vendendo mais. Ele superou o mês em relação ao mês do ano anterior, né? A gente fazendo Que comparação incrível. abril a abril, ele já superou o mês de abril do ano Que passado. incrível. E tem Então, tanto né? restaurante aí tendo problema, você vê, ele já se reinventou, ele já entendeu, ele já consertou um gap que ele tinha e já está Exato. vendendo mais do que ele vendia antes. Que E aí incrível. é Legal. até pensar, é o que eu falei com ele na sessão ontem, eu falei, até pensar se talvez esse novo negócio, né, delivery, não seja um negócio principal para ele ao invés do outro ser o principal, né? Assim, das pessoas irem lá, comerem lá, que antes isso era o principal dele, mesas, cadeiras e pessoas irem e comerem os doces, os bolos e os salgados lá, né? No buffet, especificamente, além de buscar as suas entregas. Talvez, já que a gente já percebeu que isso está dando muito mais resultado financeiro, quem sabe a gente Por torna que esse não? negócio o principal, né? Mesmo depois da quarentena. Então, é reinvenção, né? Você sabe que nesses momentos de crise, o jogo é esse, né? Eu tenho esse ponto de vista. É exatamente você olhar o seu negócio e ver o que é que pode dar certo para você se reinventar. De repente, como você falou, pode ser o negócio principal, mas de qualquer forma ele criou um segundo negócio, Um segundo né? negócio, justo.
Eu sempre me redescobri nessas fases de crise, eu sempre fui empreendedora, é bem o que o meu cliente é, né? E nessas fases de crise você tem que usar a criatividade e dar uma pivotada no seu negócio, às vezes para um âmbito muito melhor, por uma coisa que você, antes você não se predispunha a fazer, você não tinha tempo para fazer, você não olhava, e no final aquele negócio vira um super negócio incrível. Sempre o legal é que você falou, a gente, num primeiro momento, então, focar as nossas forças e entender o que é que a gente tem lá dentro de casa. Às vezes, nem nosso, né? Às vezes, você tem uma super cozinheira que poderia estar fazendo alguma coisa. Olha lá que forças você tem na sua mão, na sua equipe, dentro da sua empresa, dentro da sua família, que pode, neste momento, se tornar um negócio. Né? Às vezes, um Exatamente. hobby. Você me deu um insight agora de um outro cliente de semana passada que falou para mim em relação à estrutura dele com os funcionários dele. Ele tem 10 funcionários, cada um tinha aquela sua estruturinha, né? Cada um no teu quadrado, cada um atendendo da forma como tinha que ser, fazendo o teu trabalho da forma como tinha que ser. E aí um deles, ele percebeu que tinha habilidades muito grandes no tocante a vendas. E isso não tinha sido comentado ainda, não tinha sido falado ainda dentro da empresa. Um outro saiu de quarentena, né? Literalmente não estava trabalhando mais na semana passada. Ele resolveu, falou, ó, como é uma força dele, né, que a gente percebe e talvez possa ser bem aproveitada, vamos trazer ele para essa área agora, para essa função agora de contato com o cliente. E ele teve elogios e elogios e elogios dos clientes em relação ao atendimento do rapaz. Então, assim, dentro da nossa própria equipe, da nossa empresa, a gente consegue identificar essas forças e fazer com que elas sejam mais bem trabalhadas nesse momento, né? Com certeza. Nesse caso do buffet que eu citei, o atendimento, a qualidade de atendimento em si já era um ponto forte. Por isso o delivery veio à tona, né? A ideia do delivery vir à tona. Não, se o atendimento não fosse tão forte, a qualidade do atendimento não fosse tão forte, o delivery não ia dar certo. Então não é. E se o produto não fosse bom também, delivery, né? Se o produto não fosse bom, também não teria dado certo. É que ele tinha tudo e ele tinha um pequeno gap. Ele resolveu isso e ele botou pra ação e entregou uma coisa diferenciada. Muito legal as ideias que você trouxe. E depois a gente olhar para as nossas forças, o que a gente deve fazer? Pois é, então aí a gente acabou de fazer essa lista, né, de características. Com a ajuda, como você falou, de pessoas próximas é melhor ainda, a gente consegue ter uma visão um pouco mais ampla, né, do que está acontecendo. E aí é um grande momento de ruptura da gente parar e analisar. Dentro dessas forças que eu listei, né, quais são as consequências positivas e negativas, porque mesmo dentro de forças eu tenho consequências positivas e negativas, né? Mesmo sendo forças, podem acontecer alguns pontos negativos. E categorizar. Então, dentre elas, quais são as mais prevalentes, né? Então, dentro daquela lista que a gente já fez, a mais prevalente é aquela que eu tenho que trazer para a inovação. E usar de mecanismos que eu tenha à minha volta para isso. Então, possíveis parcerias, né? Se eu tenho como uma força, um exemplo, eu tenho como uma força a comunicação, né? Mas eu sei que eu tenho como uma fraqueza a matemática, número em geral, financeiro, que talvez agora, nesse momento, os meus clientes estejam com dificuldade e estão recorrendo a mim em relação a essa parte financeira. Eu tenho pessoas parceiras que conseguem trazer o seu know-how, né, o seu conhecimento e me suprir naquilo que eu não consigo fazer bem. Não é nesse momento de crise, a criatividade, exatamente, Sabrina, não é nesse momento de crise que eu tenho que pensar nos meus pontos fracos, mas sim buscar mais conhecimento e mais desenvolvimento das minhas habilidades e desses pontos que eu listei como prioridade e usar a criatividade a favor disso, né? Com conhecimento, então, isso aqui que as pessoas estão fazendo, né? Nesse momento, assistindo a nossa live, eles estão buscando conhecimento
para ter ideias, para gerar criatividade. E quando a gente fala da parceria, que eu acabei de falar, é por isso que eu citei isso, quando a gente tem parcerias, a criatividade vem muito mais à tona, né? As ideias, a inovação, porque são cabeças pensantes diferentes, com forças diferentes, que unidas fazem o negócio dar certo, né? Fazem progredir de maneira fantástica. Então, eu pegar as minhas forças, eu entender quais são elas, né? Primeiro, eu faço esse filtro, eu categorizo, eu trago pessoas para junto de mim que efetivamente vão me completar naquele momento, porque a criatividade, ela precisa ter o ciclo, né? O ciclo da criatividade é necessário ser completo. Se eu tenho algum gap dentro da minha comunicação, por exemplo, né, em algum tema, como no caso do financeiro, eu preciso suprir isso com alguma parceria ou alguém que faça com que a minha criatividade vire a chave e eu consiga aproveitá-la, né? E isso a gente pode citar muito em produto. Diga-me. É muito legal o que você está comentando em relação à parceria, porque às vezes, né, muitas vezes, as pessoas não olham como parceiro as pessoas que estão do lado dela, né? Alessa, não sei se você já reparou. Então, quando a gente fala de parceria, às vezes a parceria está dentro da sua casa, a sua família que vai te ajudar, né? A sua própria equipe. A sua equipe tem forças que... Eu tenho visto, infelizmente, muitos donos de negócio tomando decisões sozinhos, sem participar da equipe, sem perguntar para a equipe, né? Ou profissionais liberais tomando decisões sem entender o que é que o cliente dele quer. Então, traz o seu cliente como seu parceiro, traz a sua família como sua parceira, traz a sua equipe como parceiro. Não adianta nesse momento você querer resolver tudo sozinho, você querer ser Deus. Traz os outros, né? A gente não sabe tudo. A gente tem uma ideia, mas a gente não tem ideia do todo, porque sempre eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, o outro tem a outra verdade, né? Então, traga as pessoas que estão próximas de você, que convivem com você no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio, para serem seus parceiros nesse momento. Exato. Pergunte, né? Entenda como eles podem te ajudar, ouça um pouco mais, né? Eu acho que as pessoas esquecem que parceiro também está lá do lado, acha que tem que trazer do além. Não, o parceiro está do seu lado. Exatamente. Né? E é extremamente importante. Olha o Arnaldo aí, gente! A Sandra também já mandou no coração. Ai, que delícia ver nossos companheiros. Só queridos, que delícia. Papo bom. E aí, saudade de todos vocês. A gente fica tão longe, né? Principalmente eu aqui no interior, não tenho contato próximo com vocês. Mas a gente fica aqui longe do mesmo jeito, não adianta. Tá todo mundo distante, cada um na sua vidinha. Exatamente. Não tem jeito. Mas de qualquer forma, é a gente pensar que essas pessoas, né, Cris, elas podem ter um olhar diferente para as coisas que estão acontecendo no nosso negócio também, né? A gente não é dono de tudo, da verdade, né? E a gente precisa entender, como você falou, os próprios clientes podem ser parceiros a partir do momento que ele traz para a gente, né, esse know-how. Olha, isso aqui deu muito certo para mim. Isso aqui que você fez comigo, para mim foi excelente. Escuta do teu cliente, né? Manda uma pesquisa de satisfação para os seus clientes. Monta uma pesquisa de satisfação. E leva para a vida isso, não só para agora, leva para a vida. Justo. Monta uma pesquisa de satisfação no survey. Eu fiz isso também com o cliente na semana passada. Ajudei ele a montar uma pesquisa de satisfação. E enviar via link para os clientes dele para entender quais são os pontos fortes do negócio dele, né? O que mais agrega para aquele cliente. Eu fiz isso, foi especificamente para produto, né? Para uma loja de departamento que eu atendo, um grupo de lojas, são 6 cidades diferentes. Eles vendem tanto sapato quanto roupa, quanto acessórios, são vários, né, negócios, são várias coisas no mesmo negócio. E eles queriam entender justamente como que eles podiam ser diferentes nesse momento, né? Além de delivery, que já era, o atendimento virtual já acontecia no negócio deles, né? Não era uma coisa nova. Então, nós criamos esse survey, essa pesquisa, foi fantástica a devolutiva dos clientes. A gente trouxe coisas produtos que a gente achava que não chamava tanta atenção,
justamente pelo faturamento em relação a esses produtos não serem tão altos assim, mas que teve na pesquisa um resultado diferente, a gente, opa, mas por quê? Então, que não está vendendo Como aprender isso, com o vamos seu olhar para esse negócio. produto, né? Então, Incrível. foi fantástico, a gente conseguiu, a ação depois que eu tracei com essa minha cliente, depois dessa pesquisa, ela gravou um vídeo com esse produto que foi mais citado na pesquisa, chamando os clientes para comprar aquele produto, mostrando a diversidade de cores e etc. que tinha, e acabou o estoque. Bombou. Acabou o estoque. Com o vídeo Que legal. Então, assim, que legal. Foi por meio de uma pesquisa que ela fez de satisfação, que gerou um resultado, e ela não pode focar naquele produto que é menos visto pelos clientes, ou aquele produto que tem menos. Agora não é o momento disso. Agora é o momento de focar no bom, né? Aquilo que está parado no teu estoque há meses, que não está vendendo, não é o momento de você focar nele. Alguns clientes estão achando que é o momento de focar em estoque parado e não é. O momento é focar naquilo que mais rende, aquilo que mais dá força, resultado. De novo, né? É isso aí. Agora, no que você falou, eu fiquei com uma dúvida, não sei se todo mundo ficou, então vou te fazer a pergunta. Porque quando você falou de a gente focar as forças, você falou que a gente tem forças boas e forças que não são tão boas, né? E daí você falou dos nossos desafios. Mas eu queria entender melhor essas forças que você falou, as forças boas e as não tão boas. Se você podia explicar melhor. Dentro por exemplo, não são forças boas e ruins, mas dentro de uma força positiva, uma força que eu já utilizo, uma característica, né? Que eu já utilizo de forma muito positiva no meu dia a dia, ela também pode me trazer consequências negativas. Então, eu vou te dar um exemplo. A minha força de comunicação, exemplo meu. A minha força de comunicação. Isso é uma característica minha, uma característica positiva, na grande maioria das vezes é positiva. Mas eu tendo a encher linguiça quando eu falo. Entendi. Porque eu sou extremamente comunicativa. Olha uma cliente minha aqui, Angel. Extremamente comunicativa, melhor cílios da vida. Blue Lash. Lá de Petrópolis. Para quem gosta de alongamento de cílios. É extremamente importante que eu entenda com quem é que eu estou me comunicando. Porque eu tendo a encher linguiça e falar muito e dar volta. E tem alguns clientes que não gostam disso, né? Então, olha como a minha comunicação, que é um ponto meu, que é positivo, ele pode se transformar num ponto negativo se eu não souber utilizar, né? Então, eu tenho que entender como que essa força é utilizada. Porque ela pode ter o lado positivo e o lado negativo, né? Entendi bem, então, agora entendi. Da mesma forma que, por exemplo, esse produto que essa minha cliente colocou ali, como um produto top, né? Aqui na pesquisa a gente viu que era top. Existe a possibilidade de reposição desse produto rápida? Por que eu tô falando isso? Ela fez aquele vídeo chamando aqueles clientes. O estoque acabou. E aí? E aí? O cliente que quer, ele vai procurar no concorrente, porque o estoque acabou. Eu tenho possibilidade de reposição desse produto? Então, antes de gravar o vídeo, eu já pensei no que poderia acontecer de negativo junto com ela. E a gente já preparou, porque ela esperar ela voltar, já ela tá de volta aí. Um papo tão bom, né? Uma pessoa falando tanta coisa boa. Alessa, rebobina. Alessa, rebobina que você saiu um pouquinho do ar. Onde que eu parei? Vamos lá, você parou em que a sua cliente fez o vídeo, mas que antes você olhou se ela teria como fazer um novo estoque daquele produto, que não adiantava nada ela vender, fazer um vídeo, vender e não ter estoque. Isso, porque a fortaleza, ou seja, o produto que eu tenho forte, ou o serviço que eu tenho forte, a característica que eu tenho forte, ela pode se voltar contra mim se eu não tiver um planejamento, certo? Então, por que então a gente volta para o velho e básico planejamento. Justamente, por que se voltar contra mim? Vou dar um exemplo dessa cliente. Ela gravou um vídeo.
ela instigou os clientes, como ela é muito influente na região, eu sabia que isso ia acontecer. Ela instigou os clientes a terem aquele produto, a adquirirem aquele produto. Se ela zera o estoque, não tem possibilidade de reposição rápida, esse cliente que ficou interessado naquele produto de alguma forma, ele vai olhar se o concorrente tem. Então, a ação que ela fez de vídeo para puxar para a empresa dela, a falta de estoque vai fazer o cliente ir para uma outra empresa, né? Então, é necessário a gente entender que a força, ela pode ter as consequências negativas, né? Não que ela seja uma força negativa. Ela é uma força, ela é um ponto positivo, mas ela pode ter consequências negativas se eu não tiver uma clareza, né? Até que ponto essa minha comunicação pode ser positiva ou negativa, até que ponto esse produto pode gerar consequências positivas ou negativas. Eu tenho que ter isso bem desenhado, bem planejado, né? Para que eu não corra esse risco. Então, depois que eu fiz essa lista de pontos, né, de forças, que eu já categorizei e eu já entendi quais são os pontos positivos e negativos que eu tenho que ter, o meu plano tem que ser o que eu posso fazer para reduzir a probabilidade de consequências negativas que eu posso ter com isso, né? Que no caso dela foi a agilidade de reposição caso acontecesse o que aconteceu, que foi zerar o estoque, né? Obviamente ela não ia comprar antes achando que ela ia vender e não vender, mas ela tinha que ter a carta na manga para comprar de uma maneira rápida, né? E se reinventar nesse processo. No entanto, a compra, como a gente está no interior, é muito demorada, né? Muito demorado para chegar. Quem está aqui na minha região sabe, é tudo muito demorado para chegar. E aí ela se reinventou, pegou uma empresa de logística como parceira, a gente colocou isso no nosso plano, né, junto, pegou uma empresa logística como parceira, que foi aí até São Paulo para buscar na quinta-feira passada e trazer para ela. Porque se ela fosse esperar chegar aqui, ela ia perder. Não chegava. Né? Então é interessante a gente pensar na reinvenção até dos processos. Ela nunca tinha contratado uma empresa de logística para trazer os produtos. E isso foi necessário para que ela não perdesse os clientes, né? Muito legal, muito legal. Adorei esses pontos e entendi direitinho. Qual seria, então, o terceiro passo? Existe um terceiro passo, a pessoa entendeu as forças, né? Ela entendeu que parcerias que ela precisava para ela continuar, para ela se reinventar, e depois disso, o que ela faz? Justamente, ela já entendeu essas parcerias e dentro dessas parcerias ela trouxe a chuva de ideias, né? Que a gente chama o brainstorm, entender... Por mais que seja um negócio totalmente diferente do teu, né? Um amigo, um parente, alguém que tem um negócio, mesmo que seja diferente do teu, mas que já tenha uma cabeça empreendedora também para ter ideias, trazer ideias. A chuva de ideias. Então, aqui eu quero fazer um comentário muito interessante. As pessoas acham que elas só pegam ideia com pessoas que fazem as mesmas coisas, né, que você. Mas você se inspira com qualquer fornecedor. Por isso que a gente traz tanta gente aqui nas lives, exatamente porque as pessoas falam coisas diferentes, que não tem a ver com o seu negócio, que ela tá fazendo nada no negócio dela, e às vezes caem umas fichinhas incríveis. As melhores ideias que eu já tive não foram pessoas da minha área, mesmo porque na minha área não tinha ninguém fazendo aquilo que eu estava fazendo. Eu sou extremamente criativa. Não tinha ninguém, mas a pessoa estava fazendo algo parecido ou alguma coisa completamente diferente no negócio dela, que traz as inspirações para você falar assim, pera, vou fazer do meu negócio, sempre trazendo para dentro das suas forças. Isso é muito importante. Não adianta você ir lá, pegar a ideia do outro e querer fazer igual. Não dá certo isso. Pega a ideia do outro, entende o que ele está fazendo, traz para as suas forças, para o seu negócio e coloca para fazer. Isso você sai na frente, é incrível. Para isso que você está aqui. Bora! É isso, justamente. Então, o brainstorm, né, o fazer essa troca de ideias, né, o trazer, mesmo que sejam negócios diferentes, eles podem ser aproveitados dentro do teu negócio de uma forma diferente, como você mesma disse agora. Então, elaborar, trazer e juntar essas ideias. Vamos lá. Dentro de todas as ideias que eu escutei desses parceiros, né, que ideia nova eu posso formar aqui, né? O que eu posso puxar de diferente do que eu já faço, mas que seja compatível com aquilo que eu já faço de positivo. Eu não posso trazer uma ideia maluca, eu não posso trazer alguma coisa que está, né, totalmente fora
do raciocínio do meu negócio, porque senão posso ter uma consequência negativa. Então, junta essas ideias e dela forma uma. Como você forma uma? Eu gosto muito mesmo do concreto, né? Quem é meu cliente sabe, eu tenho um quadro aqui na minha sala para isso, né? E quando eu não tenho quadro, eu rabisco papel. Mas essas ideias não é só na cabeça. Então, escuta teus parceiros, pega suas forças e coloca tudo desenhado, né? Então, assim, aquele meu quadro aqui da minha sala, ele fica lotado de ideias, lotado de coisas. E eu vou conectando uma coisa com a outra junto com o meu cliente, né? E é isso que eu sugiro que vocês façam. Conecte as ideias. O que uma pode ter a ver com a outra? Mesmo que sejam ideias completamente diferentes que eu escutei, em negócios completamente diferentes. O que isso pode servir para mim de alguma forma em outra ideia? Conecte as ideias para transformar em uma única ideia, né? E aí você começa a girar o ciclo da criatividade. Você começa a girar o ciclo da inovação e ter mais resultado. É com isso. A partir do momento em que você tem uma noção, eu acho que por esse caminho aqui, eu vou ter um resultado. Qual é a primeira ação? Esse seria um quarto passo. Qual a primeira ação que eu tenho que ter? Simples, uma ação que não vai me gerar custo. Atenção, eu tenho que utilizar nesse momento que estamos passando, eu tenho que utilizar aquilo que eu tenho de dentro de casa, né? Assim, exato, tem que ser simples. Eu só vou te parar um segundo para rebobinar uma coisa que você falou muito importante. Crias. Parei. As pessoas acham que tem todas as ideias na cabeça, né? Então, vira e volta, vira e mexe, eu falo pro meu cliente, daí, cadê a lista de tudo escrito? Não, Cris, eu sei tudo, tá na minha cabeça, né? Não, é o que você falou bem. A gente tem que escrever, tem que colocar no papel. Sem colocar no papel, você não tem aquilo bem claro para você. E daí sim a gente vai começar com os passos que você vai falar agora. Bora. Desculpa, só queria deixar isso claro, porque as pessoas não entendem. Tem que botar no papel. Eu falo isso com todos os clientes, né? Assim, não só... Vamos jogar um pouquinho aqui atrás, né? Em outro ponto, que a gente falou sobre o planejamento, né? Muitos clientes, eu bato na tecla todos os dias com os meus clientes em relação a isso. Muitas vezes eles falam para mim, nossa, eu não consegui dormir à noite de tanta coisa que eu tinha para fazer no dia seguinte. A primeira coisa que eu pergunto, antes de você terminar o teu trabalho no dia anterior, né, dessa noite, você anotou tudo que você tinha de pendência? Anotou tudo que tinha ali de pensamento, de ideia para o dia seguinte, ou de coisas que você tinha que fazer, mesmo que sejam coisas pequenas. Uma ligação do fulano de tal, tem que estar anotado. Por quê? Acordou 2 horas da manhã pensando naquele ponto, você já vai ficar tranquilo, falar, opa, peraí, já está anotado, amanhã eu posso lembrar disso, não preciso me preocupar agora. Eu não posso esquecer que eu tenho que fazer isso. Não, está anotado, né? Então a anotação serve tanto para o planejamento que a gente estava falando, quanto para colocar essas ideias todas em prática, né? Porque para colocar em prática eu preciso escrever, desenhar essas ideias. Aquela história de, quer que eu desenhe? Nesse caso, quero desenhe. Desenha porque vai ser importante. Se você fica na sua cabeça, você não tem isso muito claro. No papel, e as coisas no papel, elas se transformam, né? Porque você, às vezes, coloca no papel e fala assim, meu, nem é tão legal. Ou, uau, é muito mais legal do que eu imaginava. No papel, a gente tangibiliza a ideia. Muda tudo. Exatamente. Então, tem que escrever. Boa. Tem que escrever. E aí depois, ok, escrevi tudo, tenho todas as ideias ali, né, montadas. Eu acho que eu posso usar isso, talvez isso dê certo, enfim, né? Eu defino qual vai ser o meu ponto de inovação. Gente, atenção. Se eu for com 2 ou mais ideias nesse momento, eu acabei de falar com a minha cliente que estava atendendo antes da live agora.
Se eu for com 2 ou mais ideias em prática nesse momento, eu posso ter uma consequência muito negativa, né? Então, eu preciso escolher qual é a ideia que eu vou colocar em prática nesse momento. Essa ideia, ela tem que ser a que mais tem probabilidade de dar certo. Então, a probabilidade eu meço pelos resultados que eu já tive com ações parecidas anteriormente. Eu meço por aquilo que eu estou escutando das pessoas à minha volta, né? Então, qual a probabilidade, o mercado e tudo mais, né? Então, assim, vou fazer alguma ação interna dentro da minha empresa agora para o cliente vir até mim? Não, não tem probabilidade de dar certo. Então, eu preciso tangibilizar isso, eu preciso verificar dentro de todas essas ideias aquilo que tem a probabilidade maior de dar certo. Definir essa ideia. E nesse ponto, né, vai muito a ideia de você entender a necessidade do seu cliente, né? Porque às vezes a pessoa quer colocar um produto no ar, mas ela não entende, ainda mais nesse momento que é um momento novo, tudo novo, ela não entende qual é a dor do cliente dela, o que o cliente dela está precisando nesse momento. Se você conseguir entender o que o cliente precisa nesse momento, o que ele espera de você e como é que você pode ajudar ele, esse produto vai ficar mais fácil de você descobrir e escolher, né? Sem dúvida. Aí é que entra aquela pesquisa, por exemplo, né? A pesquisa com os seus clientes. O que esses clientes precisam? Essa pesquisa pode ser fundamental para colocar a tua ideia em prática, né? Para entender se aquela tua ideia está no caminho certo. Para entender se aquela ideia que você já está escrevendo tem probabilidade ainda maior de dar certo se esses clientes te trouxerem essa segurança, né? Então, ok, já defini. A definição da ideia, a parte da definição, é esse caminho que eu vou seguir, é imprescindível. Bem desenhado, como a gente falou, é esse caminho que eu vou seguir. Aí sim eu vou para a etapa da ação, né? Qual é a primeira ação que eu vou tomar de uma maneira simples, como a gente falou, o mais simplista possível, que não tenha custo ou que eu tenha custo bem baixo nesse momento. Então, não é o momento, né, de ter custos altos com essas inovações, com essas ideias que a gente está trazendo. Então, esse é o momento de otimizar dentro da tua empresa. Então, usar alguma coisa que você já tem internamente, alguma habilidade de um funcionário que você tenha, que você possa utilizar nesse momento, né? Ou trazer parcerias que possam ser importantes para você, ou trazer, se a gente está falando de uma fábrica, por exemplo, trazer alguma matéria-prima que possa ser reutilizada de alguma outra forma que tem ali no meu estoque parada, né? Então, eu preciso entender quais são as formas que eu tenho de ação e qual a ação mais simplista possível que eu posso tomar, né? A ação mais simples possível de imediato, né? Com curto prazo. Legal, muito legal o que você está falando, Alessa, e eu quero te fazer uma pergunta para exatamente reforçar isso, né? Adianta alguma coisa a gente tirar todas aquelas ideias da nossa cabeça, fazer o brainstorm, achar o parceiro e tudo mais, se a gente não agir? De jeito nenhum. É justamente qual é a parte mais importante? É exatamente essa etapa da ação. E eu vou te falar uma coisa, nesse momento, por mais probabilidade que você tenha, né? Isso aconteceu também na semana passada com um cliente. A probabilidade de dar certo a ideia que a gente traçou é altíssima, altíssima. E ele ainda assim estava com receio de colocar aquilo em prática por medo de dar errado nesse momento, né? E aí a gente abriu todas as ações e eu levando ele para a ação mais simples possível para dar o primeiro passo, que é isso que eu estou querendo dizer para vocês, esse primeiro passo ser bastante acessível, né? Para você fazer, para você começar. Esse primeiro passo fez ele se sentir mais confortável, né? Quando ele deu o primeiro passo, que foi bem simples, ele falou, opa, peraí, mas eu acho que existe realmente a chance daquilo dar certo, né? E aí ele deslanchou as outras ações. Mas é imprescindível que você se abra para essas ações, que você entenda que essas ações realmente podem dar certo, tendo uma probabilidade boa, tendo uma
isso, porque sem o primeiro passo, você tá aí? Eu tô aqui? Tá. Sem esse primeiro passo, que é o maior medo das pessoas dar esse primeiro passo, tentar, né? Você não consegue colocar nada em prática e você continua nas ideias. É aquela tipo daquela pessoa que olha para o negócio dos outros e fala assim, poxa, mas eu tive essa ideia um monte de tempo atrás. Sim, você teve a ideia, mas quem colocou em prática foi outra pessoa. Então, para você colocar as coisas em prática, você precisa dar esse passo. Não adianta ficar nas ideias, né? Dar o passo é o que vai te trazer o retorno, mesmo que seja um retorno de aprendizagem, né? De aprendizado. Que vai ser incrível. Você vai entender que ok, você tentou, deu certo, vamos para a próxima. Isso não deu certo. O que eu aprendi com isso? Dessa forma, da próxima vez eu vou fazer diferente. Então, dê o passo, teste, tente. Neste momento, o que não pode é você ficar estático. Tipo, o que eu faço? Não. Faz todo esse trabalho que a Alessia falou e dê os passos e tente, teste, né? Use da sua coragem como líder. Isso que você falou agora. Exatamente, Cris. É importantíssimo isso que você falou agora, porque o que eu tenho me deparado muitas vezes com os clientes é na angústia, no desespero, na incerteza do que vai acontecer, paralisar. Não, tudo bem. Então, o estar em quarentena para alguns clientes, eu percebi que se transformou em uma paralisação de ações, paralisação de pensamento. Gente, é na ociosidade que tem criatividade, é na ociosidade que eu consigo ter ideias novas. Esse é o momento de pensar em ideias novas, não é depois que voltar a quarentena, não é depois que conseguir. Não, é esse o momento de você se reinventar e colocar algumas ideias, algumas ações simplistas em prática para que você consiga caminhar. É esse o momento, não é depois. Eu não posso ficar estagnado agora, esperando a crise passar e meu concorrente passar na minha frente porque ele teve a ideia antes de mim. Ou melhor, você vai perder o timing. Que eu, mas não agiu, né? Eu não agi. Porque é muito normal, acontece demais, né? Perde o timing. Alessinha, a gente tem mais 8 minutos, só 7, 8 minutos. Então, eu queria aqui fazer um fechamento que você falasse, então, tem mais algum ponto? Depois que ele age, ele tem que medir, né? Acabou de agir, a gente mede, olha para trás, mede o que fez certo, o que fez errado, como a gente vai dar o próximo passo, se a gente vai olhar. Queria que você falasse um pouco disso para a gente fazer o fechamento aí. Perfeito, é exatamente esse o último passo, né? Para a gente fechar o ciclo da criatividade, fechar o ciclo da inovação é a mensuração. Então, eu preciso entender que não adianta eu agir se eu não sei como medir. Na hora que eu traço as ações, obrigatoriamente eu já tenho que ter junto como que eu vou medir essas ações, né? Qual que é a assertividade que eu espero dessa ação lá no final, né? Então agora, na sessão que eu estava antes da live, que eu comentei com vocês, nós traçamos uma ação para essa minha cliente, para essa empresa. Nós já temos uma sessão agendada para quinta-feira, e ela já tem a mensuração que ela precisa me trazer da ação que ela vai tomar hoje. Ela vai medir todos os dias, inclusive durante o feriado que está no início da semana. Ela vai medir para na quinta-feira a gente mensurar esse resultado. A gente colocou uma meta, né? Olha, se não atingir isso aqui, você vai parar a ação e a gente vai refazer o processo, né? Refazer o planejamento estratégico. Mas é necessário que a gente tenha essa forma de mensuração já definida na ação e em seguida a gente faça essa mensuração de uma maneira bem clara e racional do que está acontecendo, né? E já tenha, é muito importante, Cris, que já tenha um plano B. Então, assim, não é porque eu tive a melhor ideia, não é porque eu tive a melhor estratégia que eu não tenho que ter plano B. Porque aquela estratégia pode ser que dê errado, né? Incrível, então, eu já tenho que ter pensado, se eu mensurar isso, o que eu vou fazer? Se eu mensurar aquilo, o que eu vou fazer? Se eu mensurar aquilo, o que eu vou fazer? Geralmente, com os meus clientes, eu sugiro 3 planos. Um A, um B, um C, né? Então, adorei. Eu tenho que ter 3 caminhos já traçados para que o meu cliente não fique na mão, né? Depois adorei. Eu quero deixar aqui bem marcado, né, que essa parte da mensuração, claro que é ação, né, que tudo é importante. Mas, às vezes, o cliente chega para mim e fala, Cris, não deu certo.
Ah, mas não deu certo por quê? Não, não sei qual parte não deu certo. Aonde você está errando? A pessoa não sabe porque ela não mensurou o processo, ela não mensurou os dados. Então, você não tem como ter aprendizado de uma coisa que você não mediu, gente. É extremamente, esse último passo aí parece ridículo, mas é extremamente importante. Então, fica aqui claro, tem que seguir os passos. Para a gente ter resultado, são pequenos passos. Você tem que dar todos os passos. Assim você vai atingir um resultado. A gente está falando aqui de inovação, mas a gente está falando de tudo na nossa vida. A gente precisa desses passos e olhar para trás e ver o que deu certo, o que deu errado, para a gente ter esses planos B e não errar de novo. A gente, pelo menos aquilo que a gente errou, a gente vai errar de novo, né? Errar coisas novas, certo? Exatamente, exatamente. E esse é o momento, né? Então, assim, na verdade, se a gente seguir essa ordem e a gente for com base nas nossas forças, com base nas características positivas minhas e do meu negócio, a chance da mensuração dar errado é muito pequena. Porque eu já tenho como base uma coisa que eu já faço bem. Então, a chance de, na hora da ação, eu ter alguma consequência negativa é muito importante, né? É muito pequena. É muito importante que a gente tenha essa etapa toda seguida do levantamento de características positivas para que eu tenha um resultado positivo lá no final das contas também. É muito importante que a gente entenda isso. A Vivi tá falando assim, é como regime, a gente precisa medir e pesar, exatamente. Você sabe que mudando um pouco de assunto, mas tem tudo a ver, nessa pandemia eu tô descendo para andar todos os dias, 1 hora por dia, coisa que eu jamais faço, eu não tenho tempo e sempre dou desculpa que eu não tenho tempo. Primeiro que eu entendi o que eu precisava fazer, desci, né? Dei o primeiro passo, que era um passo muito difícil para mim, e eu comecei com começar a descer, eu comecei a emagrecer, mesmo nessa época. E daí te anima a descer de novo, porque você começa a medir e fala assim, pombas, tá dando resultado. Bora, vamos continuar que tá sendo bom, né? É uma coisa tão idiota, mas é a mesma coisa. Exato. E é aí que a gente tem que focar em ações simplistas. Lembra que a gente falou? Se eu coloco uma ação muito grande, muito difícil de fazer, o que pode acontecer? Eu posso me frustrar no primeiro passo, porque ficou muito difícil de eu fazer, né? Então, a primeira coisa... Nossa, aqui tá chovendo muito, tá escutando? A primeira coisa a fazer o primeiro passo que eu vou dar é uma ação mais simples possível para que eu consiga comemorar, para que eu consiga perceber o quanto aquilo foi fácil e foi prazeroso de ser atingido, porque eu tive um sucesso rápido, um resultado, né? Um retorno rápido, um resultado rápido. E aí os outros vêm como uma consequência, né? Aí sim eu posso colocar ações mais agressivas, posso colocar metas mais agressivas, porque eu percebo que aquilo já tá dando certo e me motiva. Eu vou descer de novo. Nossa, já comecei a perder algumas gramas aqui, eu vou descer de novo. Alessinha, a gente está acabando o nosso tempo. Eu quero te agradecer, um privilégio. Não só você estar aqui no meu Instagram, como conversar com você, trocar uma ideia com você, isso é incrível. Eu te admiro demais, você sabe disso, já te falei algumas vezes. Então, muito obrigada por você ter dado essas dicas aí para quem me segue, para os empreendedores do país inteiro. Faz parte do nosso propósito, você falou do seu, faz parte do meu também. Nesse momento, a gente ajudar todo mundo. Se você quiser deixar uma última palavra, é o tempo que você tem, que está acabando. Claro. Muito obrigada mais uma vez, né? Obrigada pelo convite. É muito prazer imenso estar junto com você. Você sabe que eu também te admiro muito. E a gente vai caminhar com ainda mais parcerias, né, Cris? Vamos caminhar nem juntos, fale. Bora. De maneira fantástica. Gente, a palavra final que eu quero deixar para vocês é: olha para o teu negócio agora. Não deixa para olhar na hora que essa crise passar, porque você vai perder teu time e as pessoas vão passar na tua frente. Então, olha para o teu negócio agora. Faz isso que a gente deu aqui de dica para vocês nessas etapas. Vocês vão ter muito sucesso, tenho certeza. Isso mesmo, Vivi, no sentido repeteco. Olha, forças e dá os passos. Vai estar aqui, eu vou deixar essa live guardada, primeiro nos stories e depois lá no meu YouTube, Cris Bóvio com CH, você tem acesso de novo. Então, se você quiser enviar para as outras pessoas, tal, tem como ter acesso. Tchau, Alessinha, obrigada. Tudo de bom, bom trabalho aí para você. Obrigada. Tchau.
Tchau, gente. Obrigada por nos acompanhar aqui. Até mais.